Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje no novo protocolo clínico do SUS para 2025, com foco total na avaliação da hipertensão arterial sistêmica. A ideia aqui é bem direta: ter em mãos um roteiro claro e atualizado para a gente manejar uma das condições que mais aparece no nosso dia a dia, não é mesmo? Para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir exatamente os passos que o protocolo sugere na anamnese. Começamos com um panorama geral. Depois, a gente aprofunda no perfil e no histórico do paciente. Faz um mapeamento de riscos, fica de olho nos sinais de alerta e, para fechar, vamos investigar as pistas de hipertensão secundária. É um caminho lógico. E o ponto de partida é este, que é talvez o mais importante. Mesmo que o paciente com hipertensão pareça totalmente assintomático, uma história clínica bem feita, sistemática, é a nossa principal ferramenta de investigação. É com ela que a gente vai descobrir tudo aquilo que não está óbvio na superfície. E toda essa investigação se sustenta em 6 pilares. Pense nisso como uma sequência, um passo a passo. A gente começa entendendo o contexto do paciente, avança pelo histórico da doença em si, pelos fatores de risco, até chegar na busca ativa por complicações e por causas secundárias. É literalmente montar um quebra-cabeça diagnóstico, peça por peça. Bom, então vamos detalhar esses primeiros passos. Tudo começa aqui, nos fundamentos. Entender quem é o paciente e qual o histórico detalhado da sua hipertensão. Esse é o alicerce de toda a avaliação e, claro, do plano de tratamento que a gente vai construir lá na frente. E aqui o protocolo reforça algo que a gente já sabe na prática. O contexto do paciente é absolutamente crucial. Saber sobre a situação socioeconómica, o trabalho, a rede de apoio que ele tem e a capacidade de autocuidado. Isso não é detalhe, gente. São fatores que vão determinar diretamente a adesão e o sucesso do tratamento. Na sequência, a gente investiga a história da doença. Quando começou, quais os valores de pressão que o paciente costuma ter. A gente precisa detalhar o histórico de medicamentos. O que já usou, o que funcionou, o que deu efeito adverso e, claro, pontos super importantes como a adesão ao tratamento e a possível relação com contraceptivos ou com a gestação. Cada resposta aqui é uma peça fundamental para o nosso raciocínio terapêutico. Ok, com essa base bem construída, o próximo passo é o mapeamento de riscos. O objetivo aqui é muito claro. A gente precisa estratificar o risco cardiovascular global desse paciente. É isso que vai nos dizer o quão agressiva precisa ser a nossa abordagem. E essa investigação funciona quase como um checklist que a gente tem que ter em mente. É preciso buscar ativamente por comorbidades, como diabetes, doença renal, investigar hábitos como tabagismo, etilismo e, claro, o histórico familiar. O protocolo também dá um destaque importante para a avaliação dos fatores psicossociais, um ponto que muitas vezes acaba ficando de lado. E atenção a este ponto. O protocolo bate na tecla da objetividade. A diretriz é muito clara, a gente deve usar calculadoras de risco padronizadas, como a da iniciativa ARTS, da OPAS. Sabe porquê? Porque isso garante uma avaliação mais consistente, baseada em evidências e totalmente alinhada com as melhores práticas mundiais. Certo. Agora a gente muda um pouco o foco. Saímos da prevenção para entrar na detecção. A gente vai para a busca ativa por sinais de alerta. Ou seja, aqueles sintomas que podem nos dizer que a hipertensão já está causando alguma lesão em órgão-alvo ou que existem outras doenças associadas complicando o quadro. A pergunta central aqui é: quais sintomas a gente precisa investigar ativamente? Muitos pacientes não vão relacionar o que sentem com a pressão alta, então é nosso papel fazer essa conexão, perguntar sobre sinais específicos que podem estar passando totalmente despercebidos por eles. E essa lista de sinais de alerta é bem ampla, ela olha para o corpo todo. Dor torácica, falta de ar, opa, alerta para o coração. Claudicação intermitente, vamos pensar em doença arterial periférica. Cefaleia, visão turva, pode ser um sinal de crise hipertensiva. E até mesmo a noctúria ou a hematúria nos acendem um alerta importante sobre o sistema renal. E, finalmente, a gente chega na última etapa da nossa investigação clínica, que é a busca por pistas que sugiram uma causa secundária para essa hipertensão. Essa é a parte mais detetive do nosso funil diagnóstico. A definição parece simples, né? Mas as implicações clínicas são gigantescas. Porque quando a gente consegue identificar uma causa secundária, a gente tem a chance de tratar a raiz do problema. Isso pode mudar completamente o prognóstico e o manejo da hipertensão daquele paciente. Então, estes são os sinais que a gente precisa ter no radar. Fraqueza muscular, câimbras, podem apontar para hiperaldo. Sudorese, cefaleia intensas, nos fazem pensar em feocromocitoma.
E muito importante, investigar ativamente os sintomas de apneia do sono, que é uma causa super comum e muitas vezes subdiagnosticada de hipertensão secundária. No final das contas, se a gente for resumir, a grande mensagem do protocolo é essa: a aplicação consistente de uma avaliação clínica que seja sistemática, seguindo esses pilares que a gente viu, é a chave para um manejo muito mais seguro, completo e eficaz da hipertensão arterial dentro do nosso sistema de saúde. E isso nos deixa com uma reflexão que eu acho que é fundamental. Se a gente conseguir implementar essa abordagem padronizada em escala nacional em todo o SUS, qual vai ser o impacto real nos desfechos de saúde pública? Como isso pode, de fato, transformar o controle da hipertensão e a prevenção de eventos cardiovasculares no Brasil nos próximos anos? Fica aí uma questão para a gente pensar.